Glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus nos traga avivamento espiritual, físico, nos traga enriquecimento em fé, para que a nossa fé a cada dia venha a ser próspera, agradando a vontade e os olhos de Deus, atraindo a presença de Deus para a nossa vida. Porque quando a gente atrai a presença de Deus na nossa vida, meus irmãos, pode ter certeza que todo mal, ele tem que sair. Porque aonde está a presença de Deus, nenhum mal consegue se instalar. E nós hoje, família de Deus, seguidores de Jesus Cristo, semelhança de Jesus, precisamos muito obedecer a Deus. Se a gente tem que julgar alguém, julga-se a nós mesmos. Leva-nos ao tribunal. Confere a nossa vida com o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia. Vê aonde estamos acertando e o que precisamos acertar ou consertar. Diante da revelação bíblica, vamos nos autoexaminar e pedir a Deus uma orientação, porque a gente tem um autor permanente, que é o Espírito Santo. Através da palavra de Deus, ele nos revela aquele pecado que ainda tenta nos consumir, tenta nos afligir, tirar a presença de Deus de nós. Então, quando o Espírito Santo nos revelar, nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, que tenhamos atitudes de homem e de mulher sábios, para a glória de Deus, para rejeitar, independente do sentimento que você tem por essa prática pecaminosa, mas é tempo de rejeitar, trabalhar com a verdade, trabalhar com a razão e abandonar sentimento. O sentimento atrai para a carne é pecaminosa, leva para pecado, perdição de alma, perdição de vida, perdição de galardão da vida eterna. Então precisamos, meus irmãos, o tempo é hoje e agora, despertarmos e hoje e agora, dizer não àquele convite que te atrai para o abismo, para o pecado. Dizer não àquela roda dos escarnecedores, que a Bíblia diz que não devemos assentar as rodas dos escarnecedores. Dizer não ao conselho errado, dizer não à atitude errada, à mordomia da carne. A gente precisa ter avivamento para que Deus venha nos ajudar, nos encaminhar para que a gente possa viver o melhor dessa terra. Porque foi esse o preço que Jesus Cristo pagou, para que nós possamos viver o melhor dessa terra. O melhor da terra é uma vida digna, e muitos estão deixando essa vida digna por um momento de pecado. Estão vendendo o que Jesus comprou e entregou pelas ofertas tão pequenas, tão passageira, tão banal, que é aquele momento de mentira, de fornicação, de adultério, de calúnia, de rancor, de mágoa, de ressentimento, de ficar de mal. Esses são os momentos. A gente tem que ficar de mal, tem que abandonar verdadeiramente o pecado. É aquela prática que nos conduz à perdição. Então, dessa forma, meus irmãos, vamos fazer um autoexame todos os dias. Coloca essa palavra no teu coração e põe todos os dias em prática, porque aqui em Salmo 7, no versículo 8, do 8 ao 17, diz assim: O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se ele se não converter, amolará sua espada, já tem armado seu arco e aparelhado. E já para ele preparou armas mortais,
e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e fez o fundo, e caiu na cova que o fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Veja, meus irmãos, que esses versículos aqui, eles nos dão um conforto de alma, um conforto de espírito, porque a gente aqui, o salmista pede a Deus para julgar os povos, julgar a própria integridade que ele tem com Deus e fazer justiça conforme essa integridade que há dentro dele, né? E pede a Deus para ver a malícia daqueles que lutam contra a vida dele, aqueles que praticam mal contra a vida dele, que arquiteta algo contra eles. Ou seja, o salmista aqui, ele diz que Deus é um juiz justo, e é verdade, Deus é justo, ele sonda o nosso coração, os rins, todos os órgãos, os sentimentos, pensamentos, ele vê as obras das nossas mãos, aonde estão indo, o que a gente está fazendo. Deus sabe todas as coisas e ele traz tudo para a claridade, ele quebra as maldições, ele retribui a cada um conforme as vossas obras. E aqueles que cavam o poço fundo para você, para mim, tentando nos lançar nesse poço para que a gente caia, essa própria pessoa ela vai cair, porque a justiça de Deus, ela cobra e cobre-nos conforme a nossa integridade. Ela traz a clareza, aquilo que a gente coloca no oculto, e ela retribui. A justiça de Deus traz retribuição também para todos nós, para o ímpio e para o justo. Então não adianta alguém cavar uma cova, fazer laços para mim, para você, porque o laço que foi armado contra nós, a própria pessoa vai cair, porque quando a gente está retamente na presença de Deus, é por isso que eu falei mais cedo, que a gente precisa estar, para a gente ter esse respaldo, essa garantia, a gente precisa estar em obediência. Porque a obediência a Deus, o esforço que a gente faz nessa caminhada para fazer a vontade de Deus, é que nos traz esse respaldo, essa garantia da gente clamar a Deus por aqueles que nos perseguem, aqueles que fazem o mal contra a nossa vida, aqueles que tentam armar cova contra nós. E aí Deus entra com a justiça dele, ou seja, a gente pegou vamos dizer assim, uma guerra que aparentemente era para nós, mas a gente entrega a Deus, a gente diz assim, ó Pai, toma nas tuas mãos aqueles meus perseguidores, aqueles que às vezes eu não sei, mas tentam me fazer o mal. Julga a mim também, Pai, porque o Senhor vê a sinceridade que tem no meu coração, né? Mas aí Deus, ele sonda mesmo o nosso coração, o coração daqueles que porventura esteja fazendo algo, e Deus traz, né, essa maldição para a claridade, quebra assim, porque Deus, ele faz com que todos saibam. Não adianta a gente ocultar as coisas, não adianta a gente fazer achando que estamos em quatro paredes dentro da nossa casa, ninguém vai ver, ninguém vai saber, a gente não vai contar para ninguém, mas o nosso Deus, ele tem a forma dele de trabalhar, ele tem propósito em tudo. Porque nós, quem arquitetou o mundo não fomos nós, foi Deus. E Deus tem estratégia para trazer isso para a claridade. Você vê que tem muitas coisas aí que a mídia mostra, meus irmãos, alguns, né, que oculta tanto a vida toda, né? E aí, em um momento, Deus vem e tira a máscara e mostra e faz todos saberem, porque o nosso Deus é aquele que não se agrada com a injustiça. Ele ensina a gente a amar o nosso próximo como a nós mesmos, e quando há uma injustiça, quando a gente faz o papel contrário do ensinamento de Deus, Deus, ele se ira. Como a Bíblia mesmo revela, o nosso Deus é aquele que se ira todos os dias com a nossa iniquidade, com o nosso pecado, com as nossas atitudes erradas, com a nossa
desobediência a ele, porque o ensinamento está aqui, segue quem quer, também não vai ser por força nem por violência, vai ser por amor, assim como por amor ele deu o Filho dele, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, libertar, curar e levar para a glória. Então, quem não obedece, meus irmãos, tem que estar preparado também para o momento da colheita. Você está entendendo? Então, que todos nós venhamos estar na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na presença do Espírito Santo, sendo conduzido pelo Espírito Santo, e que venhamos todos os dias pensar e refletir sobre a palavra de Deus, sobre o mandamento, porque este é o que vale a pena viver. Amém?